Bom dia, Berimbau. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. É um prazer muito grande estar falando com vocês. Agora, senadora, a gente tem a Gleice Hoffmann diretamente participando dessa comissão, acompanhando os trabalhos, leitura de relatório, ou ouvindo ali as partes envolvidas, ou as partes interessadas nessa questão do processo do impeachment. Agora, a senadora é do Partido dos Trabalhadores, está na luta lá para impedir, né, o impeachment da presidente Dilma, mas a senadora admite que as perspectivas não são muito boas diante de quem compõe essa comissão, né? Hoje vai ter a apresentação do relatório, Berimbau. O relator é do PSDB. Nós, desde o início da comissão, dizíamos que não podia ser de um partido que é de oposição declarada da presidenta Dilma. E o PSDB articulou o processo de impeachment, né? Pagou advogados para fazer parecer, como a doutora Janaína, articulou na Câmara, foi para o Supremo Tribunal Federal. Então, nós já estamos preparados, o relatório com certeza vem pelo afastamento. E tem uma tendência, sim, na maioria da comissão de fazer esse afastamento. Mas isso nós só vamos votar na sexta-feira. Agora, o que é interessante, Berimbau, é sobre o que a presidenta está sendo julgada. Porque no Senado, agora no Congresso, ela não está sendo julgada sobre o Petrolão, sobre a Petrobras, sobre as denúncias de corrupção, não é nada disso. Isso está tudo no âmbito da Justiça. Está com o Supremo Tribunal Federal, Procuradoria, Polícia Federal, que aliás o Brasil inteiro está acompanhando e que tem feito várias ações aí nesse sentido. Então nós, do Congresso, não podemos nos pronunciar sobre isso, não cabe a nós. Também não cabe a nós nos pronunciar nesse processo de impeachment sobre a crise econômica, sobre a crise política. A Constituição não nos dá esse direito, né? Debate sobre crises, programas de governo, é um debate em processo eleitoral, quer dizer, julgamento das urnas. Nós temos que justificar o afastamento da presidenta Dilma por crime de responsabilidade contra o orçamento público. É disso que ela está sendo acusada. E são dois fatos que ela está sendo acusada. De ter editado 6 decretos de crédito suplementar ao orçamento em 2015 e de ter atrasado por 6 meses o pagamento ao Banco do Brasil dos juros que o governo subvenciona do Plano Safra. Você sabe que o Plano Safra tem um juro mais barato para o agricultor. Estou falando aí de uma região de agricultores que sabem disso. O Banco do Brasil é o que mais opera. E em 2015, o governo não conseguiu passar mês a mês os recursos ao banco, passou em 6 meses no final do ano. É isso que estão acusando a presidenta. Estão dizendo que o crime dela de responsabilidade é esse e por isso ela merece afastamento. Isso nunca foi considerado crime, até porque várias vezes o Banco do Brasil recebeu com atraso esses recursos e o Tribunal de Contas nunca falou nada. Também em relação a decretos, vários decretos suplementares foram feitos, mesmo o orçamento estando deficitário, e o Tribunal de Contas nunca falou nada. Então, para fazer esse impeachment, tem uma forçação de barra muito grande. É isso que nós estamos alertando na comissão. Quer dizer, dizendo, senadores, nós não estamos aqui para julgar Petrolão, nós não estamos aqui para julgar a crise econômica. O que nós temos que nos debruçar são sobre esses dois fatos. São esses dois fatos que vão caçar uma presidente da República. Quer dizer, isso vai dar uma instabilidade política ao país muito grande, porque não tem base jurídica constitucional para fazer o que estão querendo fazer com a Dilma. Para Gleice, para o Partido dos Trabalhadores, Michel Temer, Eduardo Cunha, é que realmente estariam articulando tudo isso? Eu não tenho dúvida que o vice-presidente Michel Temer ajudou muito na articulação junto à Câmara dos Deputados. E do Eduardo Cunha eu tenho certeza absoluta. Ele comanda uns 200 deputados ali que devem muitos favores a ele, seja a favor para a campanha eleitoral, favor de dentro da casa, e que são leais, fiéis a ele e que votam no que ele quer. Por isso, o processo da presidenta andou tão rápido e o dele, que está envolvidíssimo em denúncias, em problemas, demorou e ainda vai ter que recomeçar. Por quê? Porque ele tem muita força política ali. E o mais triste de tudo isso, Berimbau, é o seguinte: o vice-presidente assumindo, quem fica como vice-presidente na prática é o Eduardo Cunha. Então, em setembro, se o Michel Temer for para a ONU, abrir a Assembleia da ONU, como é costume o Brasil fazer isso, quem vai assumir a presidência é o Eduardo Cunha. Aí nós temos um país que se mobilizou inteiro contra a corrupção, que tinha que tirar o PT, tirar a Dilma, tirar todo mundo, que são os mais corruptos. E aí vai
aceitar na presidência da República o homem com o maior número de processos e inquéritos, o mais corrupto que nós temos no país. Eu não consigo entender isso. É uma situação muito assim, irreal o que nós estamos vivendo, que não tem ligação com o que a população está querendo ou se expressou nas ruas. Então, por isso me preocupa muito esse processo. Está aparecendo só a ponta do iceberg, e eu acho que essa decisão do afastamento dela é uma decisão que vai trazer muito mais instabilidade e problema para o Brasil do que solução. Essa questão de antecipar eleições, a Gleice é favorável a isso? Eu sempre acho que o voto é o melhor remédio, né? Porque independente de quem ganhar, pode ter a minha concepção ou não, ser de esquerda, de direita, centro-esquerda, quem ganhar está respaldado pelo povo para fazer o que precisa fazer. Então, para mim, é sempre o remédio da democracia. Mas qual que é o nosso problema? A presidenta tem que mandar uma emenda constitucional ao Congresso, acho que isso ela até nem teria problema em fazer, mas o Congresso tem que aprovar com 3/5. A Câmara dos Deputados não quer aprovar isso. Eduardo Cunha fez o Temer assuma para que ele tenha mais poder, para que esse grupo que está afastando a presidenta tenha mais poder, enfim, fique comandando o país. Então é muito difícil nós aprovarmos uma emenda constitucional nesse sentido, que é uma pena. Agora, eu não tenho dúvidas, Berimbau, se a crise institucional for piorando daqui para frente, eu acho que é uma possibilidade grande que vai acontecer, eu não tenho dúvidas que nós teríamos que antecipar o processo eleitoral. O povo escolhe, se o povo quiser escolher o Temer, ele escolherá o Temer, o Eduardo Cunha, mas aí entra respaldado pelo voto popular. Gleice, só para mim, eu sei que a tua agenda está corrida aí, mas só uma pergunta que chegou aqui lá de Ivaiporã, de uma pessoa dizendo aqui que ouviu no noticiário a informação do aumento do Bolsa Família concedido aí pela presidente Dilma, e depois as críticas e a oposição, o Temer criticando, e ela pergunta aqui, esse aumento vai ocorrer ou não vai acontecer? Ou não depende da presidente Dilma agora? Não, vai ocorrer, a menos que o presidente Temer suspenda. Esse é um valor que já estava previsto no orçamento. Quando nós fizemos a discussão lá atrás do orçamento, que o Ricardo Barros, deputado, foi relator, que ele queria cortar 10 bilhões do Bolsa Família e teve uma resistência e não se deixou cortar. Dentre esses 10 bilhões, tinha 1 bilhão previsto para o reajuste, que sempre é feito como é feito do salário mínimo, só que num valor até menor. O salário mínimo geralmente faz o reajuste, geralmente não, é feito em janeiro, por determinação. E o da Bolsa Família, a presidenta, o governo tem usualmente deixar para o 1º de maio, sempre como um anúncio aí para os trabalhadores, enfim. E também porque a presidenta queria saber como é que estava se comportando a Receita, se era possível dar o aumento ou não. Fez o cálculo, era possível e esse aumento vai sair. Eu acho importante nesse momento, principalmente que o país está passando aí por uma dificuldade econômica e tem lugares onde o desemprego cresceu muito, você ter uma proteção para as famílias nesse momento é fundamental, né, para não deixar aí refluir, ir para a miséria novamente, ou seja, até a gente poder passar esse período aí mais crítico da nossa economia. Gleice, sobre esse momento que vocês estão vivenciando aí no Senado, esse momento histórico, mais alguma observação? Olha, pedir a Deus que nos oriente, né? Não é uma situação fácil, é uma situação difícil, está tudo muito complexo. A gente quase não está saindo de Brasília nesse período, né? Todos os senadores estão muito focados nisso. Qualquer solução, ela vai ter suas consequências, uma pode ser melhor do que a outra, mas vai ter suas consequências. Então vamos ter que ter muita tranquilidade e serenidade para conduzir isso, independente do resultado que der. Né? A gente tem que pedir a Deus que nos oriente para fazer o melhor. Não é fácil, momento de crise, sempre é muito difícil a gente fazer a travessia, mas nós vamos fazer. Bem, obrigado pela sua participação aqui e por atender aqui o nosso chamado, até para comentar um pouco sobre essa crise vivida aí em Brasília, tá bom? Eu que agradeço, Berimbau. Um abraço para você e para todos os ouvintes da Nova Era.